Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. Nós estamos percorrendo o Catecismo da Igreja Católica, dividido em 4 grandes partes. A primeira parte é o creio, o conteúdo da nossa fé. A segunda parte é a Igreja que celebra os sacramentos, especialmente. A terceira parte é a questão da ética cristã, a moral cristã, os 10 mandamentos e por aí. E, finalmente, a quarta parte, a Igreja em oração. Nós estamos agora, nesse momento, na segunda parte, lembrando que a Igreja tem 7 sacramentos, sendo 3 sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a Eucaristia, a confirmação. 2 sacramentos da cura, que é o sacramento da confissão ou da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Falta para nós falarmos dos 2 últimos sacramentos, que são chamados os sacramentos do serviço e da comunhão, também chamados os sacramentos dos estados de vida, que são 2, é a ordem e o matrimônio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacramento da ordem. Foi Jesus que instituiu o sacramento da ordem. Isso nós cremos, quer dizer, Jesus escolheu os 12 para ficar com eles e confiou a eles, aos apóstolos, né, a continuidade da sua missão. O sacerdócio, de certa maneira, é uma continuidade do serviço do sacerdócio judaico, o sacerdócio de Israel. Se você olhar bem a Bíblia, você vai ver o seguinte, que antigamente, no início, na época patriarcal, os chefes de família é que eram considerados os que celebravam, que exerciam um serviço, né, digamos, do sacerdócio. Mais tarde, num segundo momento, essa função foi reservada à tribo de Levi, os levitas, né, o sacerdote de Arão, etc. Um pouco depois, os levitas continuam, mas ocupam um lugar mais secundário. E no tempo de Jesus, eram os descendentes de Sadoc, por isso o chamado sacerdócio sadoquista. Nós não podemos nos esquecer, porém, que muito antes de tudo é citada aquela pessoa de Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque. Os profetas bíblicos chamam a atenção, e aí, de certa maneira, quase anuncia o mundo, a vivência cristã. Os profetas dizem que todo o povo de Deus é sacerdotal, porque todo o povo de Deus está incumbido de mostrar Deus ao mundo, de anunciar Deus ao mundo. Quanto àquela figura de Melquisedeque, ela é bastante importante. Não sei se você lembra que Abraão, né, em certo momento, ele teve que socorrer o seu sobrinho Lot. E, né, porque ele tinha sido atacado por tribos inimigas. E ele vence e depois ele oferece a Melquisedeque 10% de tudo que ele possuía. Chamado Melquisedeque um sacerdote de Deus Altíssimo. É uma figura um pouco misteriosa. Só que depois essa figura é citada na Sagrada Escritura, por exemplo, no Salmo 109. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E mais tarde, na reflexão cristã, na carta aos Hebreus. Considera-se que Jesus é esse sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. A comunidade cristã, ela pode ser considerada a herdeira do povo eleito. Então, nesse sentido, né, esse é o povo sacerdotal. Né? Você pode ver na primeira carta de São Pedro, né, o trecho seguinte. Eu vou ler porque é importante.
Mas vós sois a gente escolhida, povo escolhido, sacerdócio régio, nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram a misericórdia. Então é só para dizer, acentuar isso, né? Que conforme os profetas anunciaram, a igreja é constituída de um povo sacerdotal. Agora, nós temos os chamados ministérios na igreja, isso sim. Ministério, ministro, que hoje, quando se fala em ministro, né, a pessoa logo se lembra dos altos cargos da República, etc. Mas, originariamente, ministro significa servir, ministrar, servir. Então, ministros são os servidores da igreja. Na igreja nós temos os ministérios ordenados e os ministérios não ordenados. Então, o que nós estamos focalizando hoje é o sacramento da ordem, que são os ministérios, então, ordenados. Lembrando que Jesus é o verdadeiro e único, autêntico sacerdote, né, da nova aliança. Você pode ver isso lá na carta aos Hebreus. Tradicionalmente, ao longo da história da igreja, foram surgindo os graus do sacerdócio cristão. São reconhecidos 3 graus no ministério ordenado, no sacerdócio cristão. O primeiro grau é o de bispo. Essa palavra é do latim, chama episcopus, bispo, que é aquele que olha, que vê o conjunto. Num segundo grau, nós temos os presbíteros, que também é uma palavra grega, que nós podemos traduzir por ancião. Essa palavra ancião, presbítero, não necessariamente não refere-se à idade de uma pessoa. É mais ao papel que essa pessoa exerce aí dentro da comunidade. E o terceiro grau, que é o diaconato, o diácono, que, traduzido, significa servidor. Então, nós temos na nossa igreja, né, todo o povo santo de Deus é sacerdotal, mas nós temos os ministérios ordenados e não ordenados. No próximo programa nós vamos entrar ainda em alguns pormenores a respeito do sacramento da ordem. Daqui um pouco nós vamos voltar com o nosso terceiro momento do nosso programa Palavra e Vida.